Iniciando mais um Política em Foco aqui na sua Rede Web TV, temos a satisfação de conversar hoje com Raimundo Colombo, ex-senador, ex-governador de Santa Catarina e atualmente pré-candidato ao Senado, pelo PSD, partido qual ajudou a fundar também em Santa Catarina e no Brasil, e visita então os estúdios da Rede Web como pré-candidato ao Senado. Para iniciarmos o nosso bate-papo, Colombo, neste momento, após tantos anos de política, como Raimundo Colombo se define? Eu acho que politicamente uma pessoa experiente que quer continuar ajudando. A minha experiência, ela tem que ser usada para o futuro, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, né? Ele tem que ajudar no futuro. Eu acho que nós temos um momento muito interessante, que é exatamente esse encontro de gerações, né? Um mundo tecnológico, onde as pessoas têm muita pressa, onde tem acesso a tudo muito rapidamente, e por outro lado nós temos uma geração que tem mais paciência, que tem a capacidade do silêncio, que tem a fé que a máquina das redes sociais não trazem, né? Então eu queria fazer essa ponte entre as duas gerações para que elas se unam e fiquem mais fortes e, sobretudo, fiquem melhor. Esse é um desafio muito importante do nosso tempo, né? E eu acho que tem muitas mudanças profundas, né, que estão aí por vir e que nos desafiam. Eu acho que na macroeconomia, por exemplo, essa questão da Ásia vai sofrer uma transformação muito grande. E aí vai haver uma reconstrução nesse sistema global. Isso vão surgir muitas oportunidades e algumas dificuldades também. E o Brasil precisa estar muito atento. E eu tenho estudado muito isso. Então eu quero me colocar à disposição para a gente enfrentar esses desafios e colaborar naquilo que a gente pode. Tá certo. Raimundo Colombo, nossa região, o Alto Vale, ainda sofre com a logística e o transporte, o deslocamento devido à BR-470. Qual é a sua visão sobre esse assunto? É um assunto recorrente, né? A gente já tratou dele muitas vezes, né? Santa Catarina, por exemplo, é impressionante assim, o crescimento do nosso estado. Nós já somos praticamente 7,5 milhões de habitantes. Foi um dos estados que mais cresceu no sul do Brasil, foi o que mais cresceu. Nossa produção cresceu muito, né? É um estado que tem um crescimento muito acima da média nacional. Só para você ter uma ideia, de frangos nós estamos abatendo mais de 4 milhões por dia. São mais de 32 mil suínos por dia. E todos esses caminhões passam pela 470 e a grande maioria deles para ir para os portos para exportar para mais de 140 países. Mas isso, posso falar de mais 50 atividades iguais a essas que aumentaram muito. E a infraestrutura é praticamente a mesma, né? E lá em Brasília eles têm um conceito de que Santa Catarina é a Suíça brasileira, né? Que não precisa de nada, que é o melhor estado do Brasil. Exatamente por ser um estado que cresce tanto, que precisa de tanto apoio, de tanta infraestrutura. Como é que resolve isso? Eu acho que tem que usar a força política para que essa obra seja acelerada e ela encontre uma eficiência com terceiras pistas, com algumas coisas que precisam acontecer, algumas até estão acontecendo, precisa ser justa, na parte urbana. Agora, tem uma outra experiência que eu gostaria de avaliar. Se não tem condições de fazer, por que não faz a concessão, então? Olha, quando eu era prefeito de Lages, ali foi discutida a primeira concessão de rodovias do Brasil, que foi a 116. E tinha lá um auditório na associação comercial, sabe, com, 1.000 pessoas, né? E todo mundo no movimento contrário ao pedágio, né? E eu, como prefeito, disse, olha, pior do que está, não fica, não tem mais um restaurante funcionando, posto de gasolina, tudo está fechando, o hotel quebrou, ninguém mais quer passar porque está cheio de buraco, é uma insegurança terrível, acidente toda hora. Eu vou levar uma vaia, mas eu vou defender o que eu penso, eu prefiro pagar um pedágio. E fui lá e falei, realmente levei a vaia. Mas a verdade é que nós implantamos o sistema. Hoje você vai pela rodovia, ela tem terceira pista, ela tem segurança, ela melhorou muito, se revigorou, voltou de novo à atividade econômica. Se nós tivéssemos ficado naquela situação anterior, a gente não tinha encontrado a solução. Então, se não é possível fazer, se vão demorar demais, as obras públicas demoram, as concorrências, as empresas ganham a licitação e não fazem. Então, eu acho que a questão da concessão, desde que o pedágio seja justo, se ele seja barato, é uma alternativa que eu posso assumir ou defender, desde que demore demais a outra ação. Você está acompanhando o programa Política em Foco aqui na Rede Web TV. Estamos recebendo o pré-candidato ao Senado, Raimundo Colombo, pelo PSD. Colombo, o Alto Vale possui 3 barragens de contenção de cheias em Itaió, Ituporanga e José Boatê, além do radar meteorológico em Lontras. Além disso, conforme os projetos da própria Defesa Civil do Estado, 3 novas barragens serão construídas em Mirim Doce, Petrolândia
e Trombudo Central. Qual é o pensamento do pré-candidato sobre a prevenção de desastres naturais no nosso estado, que é tão atingido, né, por problemas climáticos? Eu acho que é uma urgência isso, né? Tem que continuar. Quando eu assumi o governo, eu criei a Secretaria da Defesa Civil, né? E aí nós fizemos aqui em Taió, ali em Tuporanga, o canal extravasor, fizemos toda a modernização das operações das barragens, né? E também a implantação do radar meteorológico, de todos os radares, né? E terminou todos os projetos para que eles pudessem, né, serem executados. Isso aí foi um investimento bastante grande, né? Nós fizemos ali em Blumenau também, na Fortaleza, um dique, e foram feitos muitos procedimentos. E essas 3 barragens foram feitos todo o trabalho de licenciamento. Tem mais uma lá na região de Brusque também, que essa já está com licenciamento feito, né? E aí nós tínhamos criado na Secretaria o Fundo da Defesa Civil para manutenção. Porque para as obras você encontra dinheiro de financiamento, você tem repasse. Agora a manutenção é que não pode enroscar na burocracia, porque a barragem é uma emergência, né? Então, com o fundo depositava todo mês, um percentual da arrecadação de ICMS da exportação, isso dava em média 5 milhões mês. E aí você fazia manutenção, você fazia as pequenas obras operacionais, é uma ponte, são 20 casas que foram atingidas. Então, e isso funcionou muito bem. O novo governo veio e suspendeu o fundo, cancelou o fundo. Então acabou a manutenção, né? E quando deu essa chuva agora, nada estava funcionando. Então tem que resgatar isso e dar a importância devida, porque isso vira um problemão e é um problemão hoje. E essas outras obras, na época nós fizemos as audiências públicas, houve uma mobilização da comunidade contrária à construção das barragens em alguns lugares, a gente conseguiu explicar e isso estava em andamento. Aí faz 4 anos que eu saí do governo e parou tudo, né? Então isso é um problema muito sério e que a gente não pode deixar ser tratado do jeito que está sendo tratado agora, porque daqui a pouco há uma chuva intensa e os problemas serão, né, as consequências serão duras. Eu daria prioridade absoluta para concluir esse projeto. Tá certo. Pré-candidato, falamos sobre assuntos relacionados ao Alto Vale, né, como a questão da BR-470, que é nosso principal meio de escoamento, também sobre a questão das barragens, que são assuntos recorrentes. Mas visando o estado de Santa Catarina, quais são as principais ideias que o senhor hoje, como pré-candidato ao Senado, pretende tirar do papel visando o benefício do cidadão catarinense? Eu acho que são 2 vetores, né? Um vetor é a representação do Estado. O papel de um senador é representar o Estado, né? O do deputado, por isso tem aquela concha em cima lá do plenário, né? Quando é para cima é o representante do povo, né? Que é o deputado. Então por ali entram todos os projetos, de toda a natureza, né? E já no Senado, que a cúpula é para baixo, né? Aí você tem que ver o que o Estado pode fazer, qual é a capacidade que ele tem, ele faz o filtro, esse é o sistema bicameral. Então na função de senador, a gente tem que defender o Estado de Santa Catarina. E aí são os pleitos mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que eu defendo muito é o per capita da saúde. Quando foi feito o SUS em 82, né, o serviço de maior tecnologia, que precisava de maior complexidade, era feito em Curitiba e Porto Alegre. Nós não tínhamos os serviços da altura, né? Então o per capita de Santa Catarina ficou menor que o do Rio Grande do Sul e do Paraná. Mas hoje 100% dos atendimentos são feitos em Santa Catarina. Então isso virou uma injustiça, né? E a gente conseguiu corrigir ali na época que eu estava no governo, que eu tinha estudado muito isso, corrigimos um pouco, mas ainda está muito desigual. Então são coisas dessa natureza, onde o Estado precisa estar atento. Nós temos 5 portos, 6 até, um é de pesca, ele precisa ter uma legislação especial, porque ele é fundamental. Santa Catarina é um estado de exportação. Nossa vocação é uma vocação de exportação. Então nós temos que viabilizar esse setor. Nós temos problemas no agronegócio, por exemplo. Nós somos importadores de grãos, né? Porque a nossa topografia é pequena, a nossa extensão, a topografia não é favorável, a nossa extensão territorial é pequena, nós importamos mais de 6 milhões de toneladas de grão de outros países e principalmente de dentro do país. O que significa isso? Que o custo do frete inviabiliza a atividade. 70% de um presunto que vai no supermercado é ração, é comida para transformar em proteína animal. Então, se você não fizer um programa de incentivo fiscal e uma facilitação de custo, as indústrias de Santa Catarina não se viabilizam aqui, elas acabam indo para Mato Grosso, para o norte do Paraná, onde tem a matéria-prima que são os grãos. Então, são coisas estratégicas do Estado que o senador precisa atuar. E tem um relacionamento grande com outros países. Nós exportamos para mais de 140 países. Então, São Paulo é um grande estado, mas ele é um estado de transformação. Ele recebe a matéria-prima e transforma num produto final. Santa Catarina é um estado de exportação. Então, nós precisamos realmente ter uma atividade, uma atenção importante nesse setor prioritário nosso.
Pré-candidato Raimundo Colombo, né, nós falamos sobre esses assuntos, mas gostaria de lhe questionar também o que lhe motivou a retornar a uma candidatura, nesse momento uma pré-candidatura, e participar das eleições de 2022. O Conde Reis dizia assim pra gente, sabe? Ele é uma pessoa muito experiente, ficou na vida pública há muitos anos. Ele dizia: Raimundo, a entrada na política, a porta é muito estreita. E a da saída, rapaz, eu estou há 60 anos procurando e não achei ainda, né? A política é uma atividade muito humana, né? Ela é feita de emoções, de amigos, de lágrimas, de sonhos, de dificuldades, onde as pessoas se aproximam. É como um artista no teatro, né? Ele quer ver o aplauso, o reconhecimento do seu trabalho, né? O jogador de futebol quer ver pelo seu desempenho o reconhecimento. E o político é, de certa forma, uma atividade, como ela é humana, ele busca essa interação, essa participação da população. Então, quando você está fora, você sente falta disso. Quando você entra, você vê quanto isso é intenso e, às vezes, quanto te machuca. Mas eu voltei porque eu acho que, pela minha experiência, eu posso contribuir. Lá em Brasília, o maior patrimônio de um político é o relacionamento. É as pessoas saberem quem você é, da onde você veio, o que você luta, respeitar você pelos teus princípios, pelas tuas atitudes, né? E isso você não constrói num dia. Eu, quando fui deputado federal a primeira vez, o líder do meu partido ficou uns 2 meses me chamando de Cristóvão, porque ele associava ao Colombo, né? Chegou um dia e eu digo: pô, mas se você não acerta nem meu nome, o que eu vou fazer aqui, cara? Vamos, né? E no final viramos grandes amigos, era o Inocêncio, o líder, né? Então, esse relacionamento vira um patrimônio a favor do Estado, a favor das causas, né? A favor da agilidade. Quando você passa pelo governo, aí as pessoas ficam conhecendo o teu trabalho, né? Você interage com a burocracia, você vai em todos os ministérios, você conhece as pessoas, e isso é uma coisa que pode estar a serviço de Santa Catarina. Não tenho nada contra os jovens que vão chegar, porque eles vão chegar nesse estágio. Agora, no Senado, que é a casa do equilíbrio, a casa da ponderação, a casa da experiência, e quem já passou por um governo de Estado, ele tem condições de trabalhar mais, porque por causa da visão da gestão do Estado. Então, eu acho que eu posso dar a minha contribuição. E esse foi o motivo que me fez estar aqui e lutando de novo. E faço isso com muita alegria, com muita energia, com muita vontade de ajudar. Pré-candidato Raimundo Colombo, para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, qual que é a mensagem que o senhor deixa ao público que nos assiste? Mensagem de esperança. Eu acho que muitas pessoas estão participando, todo mundo dá a sua opinião, contra ou a favor, o que gosta, o que não gosta. Eu acho que é o nível de participação mais intenso que eu já vi. E isso vem muito das redes sociais também, porque elas dão a oportunidade de você se expressar, né, de você interagir. A democracia ficou... É verdade que ela ficou, em alguns momentos, mais superficial, mas ela é uma oportunidade fantástica de participação. Essa participação, ela gera uma esperança de melhorar, de alcançar o resultado, de que as coisas que a gente sonha aconteçam, de as dificuldades que a gente viveu sejam superadas. Então, eu entendo que isso é uma coisa muito positiva. E quando a sociedade quer e ela se une, a gente chega onde precisa chegar. Quando só a cúpula, só a elite tem essa vontade, as coisas patinam e não vão, ou às vezes vão, mas não vão pelo caminho certo. Essa participação popular é uma verdadeira revolução. E a gente não tinha, porque o Brasil foi colonizado por portugueses que tinham um sistema muito cartorial. E agora não, eu vejo e eu acho que atribuo muito a essa democracia direta pelas vias da conquista das redes sociais, que tem o seu lado negativo e não dá para ignorar ou esquecer. Muitas pessoas usam para o mal, aliás, isso até tem um destaque, mas as pessoas boas e bem intencionadas usam para o bem. E quando usados para o bem, ela é um potencial fantástico para melhorar a vida das pessoas e para fazer transparente tudo o que acontece na sociedade. Esse foi Raimundo Colombo, pré-candidato ao Senado pelo PSD aqui em Santa Catarina. Nosso Política em Foco de hoje fica por aqui. Lembrando que os microfones estão à disposição a todos os pré-candidatos que se sentirem à vontade de conversar conosco sobre esses assuntos que nós tratamos no programa, né? São assuntos base e o tempo também nós temos essa pré-definição com os pré-candidatos que aqui nos visitarem. Um grande abraço a todos vocês, amigos da Rede Web TV, e até a próxima.